Olá, boa noite. Já tem gente chegando na nossa live. Sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem tá aí, quem já entrou. Comentem pra mim, por favor, de que cidade que vocês estão me acompanhando. Oi, Tiane, tudo bem? Oi, Vanessa. E vou digitar aqui pra vocês o nosso tema de hoje, tá? Pra eu fixar o comentário. Vamos ver aqui. Olha só. Vilão. Não violão. Meu corretor insiste em escrever violão. Mas é isso. Carboidrato. Mocinho ou vilão? Vocês querem saber? Então vamos lá, vamos fixar aqui. União da Vitória, Tiane, hoje, muito bem. Olha só, quem tá me vendo aí de cabelo todo pra cima, de camiseta do Slim 15, praticamente uniformizada, porque hoje eu estava gravando vídeo de receitinhas pra vocês. Então logo logo chega a receita pra vocês no feed do Slim 15, tá? Fiquem de olho. E o que vocês acham? Contem aí pra mim. O carboidrato é mocinho ou é vilão? Tá? Podem colocar 1 para mocinho e 2 para vilão. Quero saber a opinião de vocês. Esse danado desse carboidrato, né? Sempre na mente das pessoas. Contem aí pra mim. Muito importante também, compartilhem essa live para chegar mais gente para nossa conversa. Tem um aviãozinho, uma setinha aqui. Então clica nele agora e manda essa live de hoje para as primeiras 3 pessoas aí que aparecem na sua lista. Depois você volta aqui para eu saber que você mandou, você coloca um joinha para mim, tá? Vamos lá, vamos ver. Olha só, a Tiane tá dizendo que é 2, que o carboidrato é o vilão da história. Quem concorda aí com ela? Mocinho coloca 1 e vilão coloca 2, tá? O que vocês acham disso? Para quem tá chegando agora, de repente pela primeira vez para me ver, eu sou a Renata Mischa, eu sou nutricionista, trabalho com grupos de emagrecimento, trabalho em consultório, com sessões de coaching online, né, o coaching nutricional, as consultas online e também na parceria aqui do Slim 15 junto com a Vanessa Personal. E nós temos esse programa de emagrecimento consciente. Dura 15 dias com o meu acompanhamento para as orientações nutricionais, também para a parte da mentalidade, os comportamentos e os treinos com a Vanessa. Isso tudo para aprender a gostar de vida saudável. E uma coisa que a gente fala muito é sobre carboidratos, né? Porque é a grande dúvida aí das pessoas. Então hoje a gente vai ficar juntas aqui. Para quem está acostumado nas nossas lives já de 15 minutos, hoje a gente tem um tempinho um pouquinho mais longo, pode durar até 30 minutos, tá? Porque tem bastante coisa para falar. Então, vamos descobrir aí o que será que a gente passa, né, para as nossas alunas no Slim 15 sobre os carboidratos. Tiane já deu o palpite dela, então eu vou começar a contar para vocês. O que acontece? O carboidrato, ele pode ser mocinho ou ele pode ser vilão. Depende, eu vou explicar por quê. Primeiro eu quero que vocês entendam o que ele faz no nosso corpo, né? Que aí, nesse caso, vocês vão acabar chegando na conclusão de que, opa, ele é um pouquinho vilão sim, tá? Então, ele faz o quê? Quando a gente come massas, pães, doces, né? Aquele carboidrato refinado mesmo, o que acontece? Ele vai parar na nossa corrente sanguínea muito rápido, a digestão dele é muito rápida
E se não tiver fibras ali, né, não for um carboidrato integral, não tiver combinado com outros grupos alimentares que dão mais saciedade, que demoram mais para digerir, ele vai virar açúcar mesmo lá no sangue super rápido. O integral acontece a mesma coisa, ele vai fazer o mesmo caminho, só que de forma um pouquinho mais lenta, porque tem as fibras que atrapalham essa digestão, certo? Então, chegando lá na nossa corrente sanguínea, o que o corpo manda fazer, né? O nosso corpo, ele percebe ali que tem muito carboidrato e aí o cérebro, na verdade, né? O cérebro que comanda, então ele vai mandar insulina, bastante insulina lá para a corrente sanguínea para retirar rapidamente esse carboidrato ali. E ele é estocado na forma de gordura nas células, tá? E lá no cérebro, que efeito que isso dá? Um efeito de prazer, né? Vem a dopamina ali que nos dá aquela sensação de prazer, de relaxamento, uhul, né? Depois que a gente come o nosso amado doce. E isso tudo, como acontece aí de forma muito rápida, porque a digestão desse tipo de carboidrato é rápida, causa o que a gente chama de pico de insulina. Então vai um monte de carboidrato, um monte de insulina. E tem estudos comprovando que esse pico de insulina favorece, né, o acúmulo de gordura justamente na região abdominal. Olha só, né? E aí, como cai muito rápido esse nível de carboidratos da corrente sanguínea, a gente começa a ter aquelas sensações ruins, né? De fome intensa, porque estava cheio de açúcar no sangue e de repente, opa, já não tem mais, tá? Então vem uma fome intensa, vem tremedeira, vem uma vontade louca por mais carboidratos, né? E às vezes até episódios de compulsão. E aí o que acontece? A gente vai lá e come carboidratos de novo, tá? Porque a gente sabe, o nosso cérebro sabe, né? É inteligente, ele sabe que é a fonte mais rápida de energia para repor, pra gente se sentir bem de novo. E aí começa o ciclo novamente. Por isso que a gente chama isso que eu expliquei para vocês de ciclo do carboidrato, tá? Então, quanto mais eu comer carboidratos, mais vontade de carboidratos eu terei, tá? Isso é fisiológico. Não tem jeito, não é psicológico, não é que as pessoas falam assim, eu não consigo controlar os doces, né? Eu tenho muita vontade de doce e eu não tenho persistência, sou eu. Não é você, não é o seu psicológico, é fisiológico, tá? Então acontece esse ciclo e uma maneira de cortar esse ciclo é realmente reduzindo a quantidade, né, a ingestão de carboidratos que você consome, mas eu considero uma maneira mais válida, mais eficaz, que você combine esses carboidratos com outros grupos alimentares, como eu citei anteriormente. Porque se você simplesmente se perguntar assim, se propor, eu vou eliminar os carboidratos da minha vida, eu vou baixar, vou ser radical e eu não vou mais comer carboidratos, o que vai acontecer? Aí vem outro lado da moeda, né? Porque até aqui eu tava te mostrando como ele pode ser vilão, mas agora você vai entender o porquê que ele também tem que ser mocinho, tá? Porque se a gente se proíbe, vem aquela questão psicológica, né, emocional da perda, a dor da perda, né? E os pensamentos que vão estar ali. Opa, se eu não posso, então é proibido. O que é proibido é mais gostoso. Então, se eu fizer escondido, de repente eu me sinto livre para fazer alguma coisa na minha vida. Então, o cérebro funciona mais ou menos dessa forma. Aí você fica se sabotando porque você sabe que é proibido, que você não deveria estar fazendo, mas tem o gostinho prazeroso ali de estar fazendo algo escondido, algo proibido, né? Que no fim das contas dá essa liberdade, tá? Então, por que é mais eficaz, ao invés da gente reduzir drasticamente esse carboidrato, a gente combinar ele de formas diferentes? Para evitar esse pensamento de proibição, tá? Pra gente viver em paz com ele. E eu ainda vou explicar bem melhor para vocês como que faz isso, tá? Mas primeiro entendam então o que é para ser combinado aí com esse carboidrato. Vocês têm uma dica aí para mim? Quem quer apostar? Colocar alguma coisa aí nos comentários. O que a gente pode usar de alimento para combinar com o carboidrato? Né? Que grupo alimentar é esse que dá mais saciedade, que demora para ser digerido e deve ser consumido junto com o carboidrato? Tem várias opções, eu quero que vocês escrevam uma aí para mim. Quem tá chegando agora, estamos falando sobre carboidrato, se ele é mocinho, se ele é vilão. E eu sou a Renata, nutricionista, tô contando aqui para vocês
duas formas diferentes de encarar tudo isso. Já contei como que é o ciclo do carboidrato no nosso corpo. E agora eu vou falar um pouquinho da parte comportamental e psicológica que ele faz aí, né, em relação aos nossos sentimentos. E aproveita, compartilha aqui nesse aviãozinho, manda para suas amigas, porque esse assunto, olha, sempre gera polêmica e é um assunto que eu adoro esclarecer, porque tem gente que vive se proibindo carboidrato aí. Vamos ver, olha só, a Camila tá aqui, seja bem-vinda, Camila, ela falou que é proteína. Né? Então, um dos grupos que a gente pode combinar com os carboidratos, sim, é a proteína, tá? Proteína é o grupo que mais demora para ser digerido, que mais dá saciedade. Então, se você quer, né, neutralizar esse impacto que esse açúcar do carboidrato vai causar lá na sua corrente sanguínea, você consome ele junto com proteína, tá? Então, os ovos, né, as carnes, o feijão, a aveia, tudo vai depender do horário que você está fazendo essa refeição com carboidrato, que combina ali, tá? Mas aí você já reduziu muito as chances, né, desse carboidrato gerar esse acúmulo de gordura, tá? Então, dessa forma, ele já não é mais tão vilão assim na sua vida, ok? Os outros grupos que você pode utilizar para essa finalidade são as fibras, né? Então, os alimentos integrais, como a aveia, né, como a chia, gergelim, linhaça, os próprios vegetais que tem muita fibra. Então, sempre que você estiver usando fontes de fibra, você vai conseguir esse equilíbrio na alimentação, tá? E a gordura boa também vai ter esse papel. Então, sempre pensar, o que eu posso estar colocando aqui de gordura boa para acompanhar, por exemplo, uma tapioca, né? Que a tapioca é super famosa, todo mundo adora tapioca na hora de pensar em alimentação saudável, em emagrecimento. Só que, no fim das contas, ela é puro carboidrato. A única vantagem é que ela não tem glúten. Então, o que você vai colocar junto ali? Pensa numa gordura boa, pensa em colocar um recheio que leve abacate, por exemplo, que é gordura boa, que leve a pasta de amendoim, que é gordura boa, ok? Tá fazendo sentido para vocês? A Camila, a Rosa, agora eu já não sei mais quem que tá me acompanhando aqui, tá me respondendo. Qual das duas tá aí logada nesse perfil? Então, pessoal, é isso. E aí tem o outro lado pra gente considerar, tá? Que é o quê? Que é a relação que a gente tem com os carboidratos, certo? Então, eu já expliquei um pouquinho pra vocês esse ciclo, né, que ele causa ali de dependência, mas a gente tem que levar em conta esse lado do como a gente se relaciona com eles, tá? Se alguém chegou agora, lembra de voltar depois para assistir desde o começo, essa live vai ficar salva aqui por 24 horas, então para você pegar a parte inicial dessa explicação, porque agora a gente vai falar dessa parte comportamental. O que acontece lá na parte comportamental? Se você se colocar metas de consumo, vai ser muito mais simples de lidar com essa redução de carboidratos. Por exemplo, se eu, nutricionista, falo para o meu paciente assim, olha, você tem que comer carboidrato uma vez por dia, tá? Um exemplo que eu tô citando aqui, para você, fiz o cálculo aqui, você só pode comer em uma refeição do dia. Como que ele vai se sentir, né? Ele vai se sentir abalado, vai sentir a perda, o cérebro dele vai ajudá-lo, né? Vai tentar ajudá-lo mandando mais pensamentos de desejo de carboidrato, porque aquilo é uma perda, imagina, ele tinha isso e agora ele não tem mais. Então, quando eu pergunto de uma forma diferente, né? Quantas vezes você consegue ficar sem carboidrato na semana? Ou quantas refeições por dia você consegue reduzir o seu carboidrato? E aí é ele que decide qual é a meta. Então, quando é a pessoa que decide, ela consegue ali quantificar, né, analisar o quanto ela realmente está disposta, comprometida a fazer essa mudança, né, se ela está realmente falando a verdade. Então, a gente trabalha dessa forma, com metas de consumo para carboidratos, com metas de consumo para doces, tá? Então, eu comia doce todos os dias, 3 vezes por dia. Como que agora, de repente, eu vou parar de comer e vou zerar, né? Porque o corpo, ele vai te mandar os sinais de que tá fazendo falta, a parte fisiológica que eu expliquei, e a parte psicológica também. Então vai ser muito difícil, né? Se você se proibir, se você resolver ser drástico, fazer uma dieta super restritiva com poucos carboidratos, vai ser muito difícil
conseguir dar essa continuidade aí, passar, né, mais de uma semana, porque às vezes as pessoas conseguem ser super radicais, mas dura 3 dias, dura 5 dias e depois acaba sentando e comendo todo o carboidrato que tem na frente, tá? Então a pessoa se coloca essas metas. Não, eu sei que se eu comer um dia sim, um dia não, eu fico bem, já é melhor do que o que eu estava fazendo antes. E aos pouquinhos, de tanto acertar, tanto cumprir a meta, ela vai ficando super feliz, vai vendo que ela consegue, vai até aumentando o nível de dificuldade dessa meta. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Quem tá gostando de saber? Coloca o dedinho no coração aí pra mim. Vamos ver se chegou mais gente aqui, se tem comentários. E aí, gente, aproveitem para tirar as dúvidas também. Que dúvidas que vocês têm sobre o consumo de carboidratos? Me contem aqui. O que vocês querem saber? Vamos dar uns minutinhos aí. E aí, uma coisa interessante para vocês saberem é que as dietas, né, quanto mais restritivas elas são, mais a pessoa engorda a longo prazo, tá? Então, o que acontece? A gente tem estudos mostrando isso, né? Tem 2 estudos muito importantes mostrando que no prazo de 6 meses, acompanhando grupos grandes de pessoas, a taxa metabólica basal delas diminuiu fazendo dieta restritiva. Então, vai lá, corta lá quase todos os carboidratos, diminui muito a ingestão calórica. Ela perde peso no começo, mas chega um tempo que ela começa a ganhar peso de novo, mesmo mantendo aquela restrição, caprichando ainda mais naquela restrição, porque o corpo começa a se defender, ela engorda, tá? E outra coisa que esses estudos mostram é que a pessoa, cada vez que emagrece, volta a engordar. Quando ela engorda, ela ganha mais massa muscular. A cada nova dieta, então, mais massa gorda. Então, a cada nova dieta, ela perde mais massa muscular e ganha mais massa gorda. Então, dietas restritivas não são o caminho, tá? O que é o caminho? É realmente fazer as pazes com a comida e levar, né, hábitos que você consiga praticar pela vida toda, tá? Então, o carboidrato, que é realmente ali um desafio para a maioria das pessoas, ele também deve ser encarado dessa forma. Quanto mais você se punir por causa do carboidrato, mais desejo de carboidrato você vai ter. E aí vai sentar, vai comer toda aquela travessa de carboidrato, de pudim, enfim, de doce, tá? Então tem a chance também muito alta de quando você elimina, né, restringe muito um grupo alimentar, de você desenvolver compulsão depois. Então, essas dietas muito restritivas, seja em um grupo alimentar ou seja em calorias, elas acabam trazendo, né, essa grande chance aí da pessoa ficar obcecada por comida, só pensa em comida, só pensa, né, em comer, quando senta para comer não para, né, tem aquele episódio compulsivo mesmo, de quantidades enormes, tá? Então, o processo de cura, né, ele envolve vários fatores, tá? E partindo sempre desse princípio de você fazer as pazes com a comida, de você ver a comida como aliada, né? Então, dá sim para manter o carboidrato na sua vida, desde que combinado dessas formas que eu falei aí para vocês, tá? E com essas metas de consumo. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Tá aqui também, olha lá, tem gente mandando dúvidas. A Tiane, o que eu posso comer quando dá vontade de comer massas e doces? Então, Tiane, veja só. Aí a gente tá no X da questão. Por que não comer massas e doces quando você tá com vontade, né? Desde que você não faça isso de forma compulsiva, tá? Então, você vai pegar essa massa e vai colocar ela junto com o quê? Com uma enorme de uma salada, você vai colocar ela junto com um azeite de oliva, porque isso vai equilibrar sua refeição, vai colocar ela junto com uma proteína. Então, ao invés de comer aquele pratão de macarrão, por exemplo, ou um pedação de lasanha, não, você vai diminuir a porção do carboidrato e vai completar com os outros grupos alimentares, ok?
E os doces, o que comer, né? O que fazer? Mesma coisa para os doces. Então, olha só quanto mito a gente está quebrando aqui hoje, né? Tem gente que pensa que nutricionista fala assim, não, é proibido comer doce. Gente, muito pelo contrário. Tá com vontade de comer doce? Come o doce. Só que você vai comer esse doce degustando, com atenção no doce e não na TV, na correria, no estresse do dia a dia, nos problemas do trabalho, mastigando e engolindo o doce, porque aí você vai comer muito, vai exagerar, vai se sentir culpada depois. Então não, você vai pegar o seu doce, vai arrumar um cantinho bonitinho para você, em paz, e vai degustar o doce calmamente, deixando derreter na boca, curtindo mesmo aquele momento. Então, normalmente a pessoa fala assim, eu não posso comer doce, então eu vou lá, vou inventar uma gororoba fit, né? Daí vai, come a gororoba fit. Mas não passou, então agora eu vou comer uma fruta. Aí come a fruta, mas não passou minha vontade. Agora eu vou comer não sei o quê. E no final das contas ela acaba comendo aquele doce que ela estava com vontade, depois de ter comido tudo isso, tentando enganar, né, aquela vontade. Então não é melhor ela ir direto e comer o doce que ela queria, só que comer de uma forma prazerosa, sem culpa, né, sem se empanturrar, claro. Faz sentido aí, Tiane? Ajudei? Olha só, Camila perguntando. Fazer bolo com farinha de arroz é melhor do que com farinha de trigo? Ótima pergunta. O que acontece? As duas são farinhas e as duas são carboidratos. Então, se a gente está olhando só a quantidade de carboidrato ali, não, né? Mas qual é a vantagem da farinha de arroz? Que ela não tem glúten, né? Então, as pessoas que têm sensibilidade ao glúten, as pessoas celíacas, as pessoas que querem fazer detox, né? Então, que querem retirar os componentes inflamatórios da alimentação, elas não vão usar glúten. E aí, a farinha de arroz é super válida, tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Linda, Vanessa, você também é linda. Morro de saudade de você, viu? Vanessa Corel, minha amiga lá de São Paulo, tá aqui acompanhando. Sabe que agora eu tô morando no Paraná, Vanessa? Tô em Guarapuava. Continuo atendendo online, né? Atendendo o pessoal de São Paulo. Ó, o problema do home office é a tentação de ficar beliscando tudo que é prático, tem carboidrato, é pesado. Isso, olha só, essa semana eu já falei sobre como parar de beliscar, né? Mas eu vou dar uma dica aqui pra você, Vanessa. Sobre beliscar, assim, a primeira coisa é tirar, assim, do seu campo de visão e do seu alcance tudo aquilo que você gosta muito de beliscar, né? E substituir mesmo por coisas mais saudáveis, tá? Então, aquela coisa assim, não é proibido o carboidrato, mas se você já viu que essa relação de vocês não tá dando certo, que você tá indo toda hora pro carboidrato, que você tá tapando emoções com carboidrato nessa fase agora de quarentena, de home office, né? Tem essa ansiedade um pouco maior, então realmente é não comprar, tá? E aí você colocar coisas mais saudáveis ali à mão. Aí o que você faz com o carboidrato? Então essa dica vai pra Vanessa e vai pra todo mundo aqui, porque ela entra nesse nosso contexto do mocinho ou vilão. Você começa a se programar para as situações em que você quer comer o carboidrato sem culpa, né? Eu tenho um aniversário, então eu vou deixar para comer meu carboidrato lá, eu quero comer o bolo sem culpa. Eu tenho, não sei, alguém que vai passar na minha casa deixar um pão muito gostoso uma vez por semana, então eu vou deixar para comer nessa hora. Então você começa a organizar, planejar a sua semana para encaixar essas coisas que você gosta de comer e vai trabalhando o seu comportamento nos outros momentos, tá? Para não ter que se proibir, né? Falar assim, não, eu não posso, não posso, não posso. Não, pode, mas vai se organizando, tá bom? Aí, gente, mais alguma dúvida? Ficou claro para vocês por que o carboidrato não precisa ser vilão? Por que ele tem que ser mocinho, tá? Então, eu quero deixar isso claro para vocês. Ele tem que estar, né, inserido num contexto de paz com a comida, de liberdade para comer o que você gosta, porque se você não puder, aí tem essas chances de tudo ir por água abaixo. Uma dúvida que normalmente surge e vocês não perguntaram, mas eu vou responder, e a low carb? Como que é no low carb então, né? Como que eu vou fazer low carb se você tá falando que o carboidrato tem que ser proibido, tem que ser permitido? O que a gente faz, né? Claro que para cada paciente a gente tem uma estratégia
baseada no que ele está precisando. Mas eu normalmente, né, quando a gente pega ali a população em geral, os grupos de emagrecimento, por exemplo, que tem várias pessoas e tá todo mundo no geralzão. O que eu costumo fazer? Eu faço essas pessoas passarem por uma reeducação primeiro, uma faxina pesada, a gente tira primeiro o que tá pior, né? A gente não chega de cara para a pessoa com uma low carb porque ela vai encarar como proibição, tá? Ela vai ter sentimentos de perda. Então, ela é melhor que ela vá evoluindo aos poucos, que ela vá primeiro, né, tirando outras coisas, aprendendo a respeitar os sinais de fome e saciedade, aprendendo a fazer as pazes com o carboidrato, várias coisas. Quando ela já tá super lapidada, pode ser, né, se ela ainda não atingiu o resultado que ela queria, porque normalmente com isso ela já atinge, tá? Mas quando ela já tá super lapidada, se ela ainda não atingiu o resultado que ela queria, ou se ela entrou no efeito platô, ali estacionou, não tá perdendo peso, aí pode ser que eu proponha uma low carb, tá? Mas aí já é fácil para ela, porque ela já fez muita coisa. Ela já tá treinada, ela já tá organizada. A low carb para ela é só mais um detalhe, né? E também a gente continua trabalhando essas questões de não sentir a perda do carboidrato mesmo na low carb. Então é um desafio aí, mas dá super certo também, tá? Sensacional, obrigada pela presença, Vanessa, Tiane, Camila, Rosa. Quem mais? Quem mais que apareceu aqui? Denise. Ah, Denise é linda. Seja bem-vinda, Denise. Então, meninas, o que vai acontecer? Essa live vai ficar salva, tá? Daqui uns 10 minutinhos depois que encerrar, porque leva o tempo pra subir, né? Pra salvar aqui no Instagram. Quem chegou agora pode entrar e assistir de novo. Convida as amigas, manda o aviãozinho já aqui convidando o pessoal para assistir, porque carboidrato é realmente uma coisa que vale a pena fazer as pazes com ele, tá? Comer sem culpa, nos momentos especiais. E a gente tem live toda semana aqui no Slim 15 às 19 horas. Amanhã vocês estarão com a Vanessa, personal, então ela vai ter dicas aí pra vocês. Logo a gente divulga os temas das lives da próxima semana, tá? Quem quiser receber o e-book gratuito de pré-treino e pós-treino, que eu elaborei para vocês, várias dicas dessas de como combinar os alimentos, o que é melhor para pré-treino, pós-treino, precisa mandar um alô lá para minha página do Facebook. Então prestem bem atenção. A página do Facebook, não o perfil pessoal, tá? Na página tem nutricionista no final. Então você vai mandar para Renata Michel, nutricionista, uma mensagem dizendo quero mais. Palavra-chave é quero mais. E aí vai chegar o e-book lá automático para você no Messenger, tá? Abraço, bom domingo e a gente continua se vendo aqui durante a semana nas próximas lives.